Olá! Tudo bem com você? Muito bem! Então vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos juntos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda e de olho aí na tela porque nós vamos liberar a agenda. Olha só, estamos na aula 47.1, leitura e interpretação de textos variados, beleza? Nós vamos trabalhar aí texto dentro aí de um contexto e vamos ter gêneros bem diferentes para isso, tá certo? Vamos embora então, olha lá, a nossa habilidade, nós vamos trabalhar a questão de organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequada aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão, certo? Então, essa é a habilidade que será trabalhada aí a partir desse objeto de conhecimento, tá certo? Beleza! Olha só, eu quero conversar com você um pouquinho. Vamos combinar, vamos fazer o combinado desta aula, beleza? Vamos lá então, olha só. Bem, é uma aula diferenciada porque nós vamos trazer vários textos, né, vários gêneros, e aí então a gente diz o seguinte: eu preciso da atenção, tá, de você aí certinho, porque nós vamos ter várias leituras, certo? Gêneros diferentes, e aí vai ser necessário que você fique ligadinho, ligadaço, prestando atenção e fazendo a leitura também conosco, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar já com algumas dicas, certo? Dicas rápidas de interpretação de texto. Vamos lá então, um a um, e aí você já pode estar fazendo essa interatividade aí com a gente. Vamos lá, primeira coisa aí que você precisa fazer, né? Aqui são algumas dicas que você realmente tem que levar ao pé da letra. Para a sua interpretação aí ser um sucesso, ler todo o texto, certo? Se você encontrar palavras desconhecidas aí na sua leitura, não interrompa, certo? Você vai marcar, continuar fazendo a leitura e pesquisando no dicionário o que ela significa, beleza? Por quê? Porque você, num primeiro momento, você faz uma leitura para ter esse primeiro contato com o texto. Na segunda leitura, você vai fazer essa leitura já pontual, né? Garimpando as palavras que você não tem ali o conhecimento, o sinônimo, pesquisando no dicionário, tá certo? E uma terceira leitura, realmente para a compreensão total aí do texto, beleza? Ok, então, ler com perspicácia e sutileza e voltar aí ao texto quantas vezes precisar. Vamos aqui a caneta, mais uma vez, 1-0 para ela nesta aula. Vamos pegar aqui caneta e a cor vermelha. Bem, então, voltar ao texto quantas vezes precisar, certo? Não permitir que prevaleçam as suas ideias sobre as ideias do autor, ok? Isso é muito importante. Ah, eu acho que ele quis dizer isso. Não, seu foco na interpretação é você ficar ligado no que o autor quer dizer ali. Partir o texto em pedaços. Como assim rasgar o texto? Claro que não, né? Ou seja, você vai separar em parágrafos, né? Vai pegar aí uma cor diferente. Tem gente que pinta, né? Um parágrafo de uma cor, outra de outro. Mas não, você pode separar com chaves, né? Aí direitinho pega o seu lápis, né? E vai separando em partes, certo? Para que isso? Para a sua melhor compreensão. Centralizar cada questão, quando você estiver analisando questão, a interpretação para as questões, por exemplo, né, do Tirando Dúvida. Você vai aí centralizar cada questão aos pedaços também. Como a gente às vezes explica para você, olha, essa questão tem duas partes. A primeira, né, ela está afirmando. Lembra que a professora sempre está lá explicando isso? É importante seguir isso, tá? Seguir essa orientação de fazer essa separação do parágrafo. Verificar com atenção e cuidado o enunciado, ok? E, por último, marcar a resposta correta quando tiver a certeza, ok? Então, essas 3 orientações para as questões aí do
seu conteúdo, beleza? Bom, vamos lá. Então, agora olhando aqui, eu quero conversar com você para o novo combinado. Olha só, o que a gente tem que falar? Bem, nós vamos ter textos diferenciados, nós vamos ter aí gêneros, né? Quando a gente fala texto diferenciado, nós vamos trazer gêneros diferentes. Ah, daí você pergunta, professora, mas gênero? Ah, esqueceu? Olha só, tirinhas, contos, né? Um trechinho de um pedacinho de um romance, né? Assim, vamos trazer, pode ser poesia, música, então, vários textos diferentes, gêneros diferentes, tá certo? Beleza, então, de olho na tela e vamos embora. Texto e o contexto. Vamos praticar? Bom, então aqui eu tenho certeza que você que é aí, né, navegante das redes, já teve contato, né, com esse texto. E aí a gente diz o seguinte, você sabe que é uma nuvem de texto, né? Palavras reunidas que são ali mais faladas num determinado tema. Vamos então agora praticar. Vamos aí à interpretação dessa questão. Nuvens de tags, nuvens de palavras ou nuvens de etiqueta. É uma lista hierarquizada visualmente que tem a função de, vamos lá, letra A, apresentar os itens relacionados a um conteúdo de modo a incitar uma análise de dados visualmente. B, ilustrar o valor das palavras que se destacam necessariamente em ordem de relevância e respeito de um tema. C, descrever os principais conceitos ligados a determinada área do conhecimento com a respectiva significação. D, fomentar análises críticas a partir da forma como se brinca com dados sobre um conteúdo estipulado. E compilar palavras relativas a um ramo do conhecimento em ordem alfabética. E aí, vamos lá. Primeiro ano da NASA. Qual foi o seu gabarito? Vamos lá, alternativa A, B, C, D ou E. Bom, se você chegou ao gabarito da letra A, corre pro abraço. Realmente, o gabarito, letra A, o gênero nuvem, né, de tags, se caracteriza pela disposição visual de palavras que permite análise de dados de forma facilitada, dinâmica, comum ao ambiente virtual. Essa é a nova aí do momento, né? Quando a gente está trabalhando, você também pode produzir aí, lançar, né? Uma nuvem assim para você, tá certo? E vamos seguindo, estamos aí, texto e contexto. Vamos à leitura? Vamos juntos. O título é, olha só, Biografia de Elizabeth II. Rainha Elizabeth II, de 1928, foi a rainha da Inglaterra desde os 25 anos. Foi a monarca britânica a permanecer por mais tempo no trono. No dia 6 de fevereiro de 2022, completou 70 anos de reinado e comemorou o jubileu de platina. Morreu no dia 8 de setembro de 2022, no castelo de Belmore, na Escócia. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em Mayfair, Londres, no dia 21 de abril de 1926. Quando Elizabeth nasceu, a coroa estava em poder de seu avô George V, o primeiro membro da dinastia de Windsor a ser coroado. Elizabeth era a terceira na linha sucessora da coroa, atrás do seu tio Edward de seu pai George. Elizabeth e sua irmã Margaret foram educadas em casa por tutores. Com 10 anos, Elizabeth torna-se a primeira na linha sucessora ao trono. A partir de 1951, enquanto o rei esteve doente, a princesa Elizabeth já o representava em diversos compromissos oficiais. Em 20 de novembro de 1947, Elizabeth casa-se com Philip Mountbatten, seu primo distante,
filho do príncipe Andrew, da Grécia, que ela conheceu quando estava com 13 anos. O casamento foi realizado na Abádia de Westminster, no dia 6 de fevereiro de 1952. Com a morte precoce de seu pai, Elizabeth II, com 25 anos de idade, assume o trono. É coroada na Abadia de Westminster no dia 2 de junho de 1953. Nesta data, a rainha já era mãe de Charles e Anne. Após a coroação, a família real passou a residir no Palácio de Buckingham, no centro de Londres, em 8 de setembro de 2022. A rainha Elizabeth II morre aos 96 anos no Palácio de Balmoral, na Escócia. Certo? Bom, então, cara estudante, primeiro ano, um pouquinho aí da história, biografia, Aqui é um texto adaptado, certo? Em que nós vamos aí trabalhar com você a questão da interpretação. Vamos lá? Qual a finalidade principal do texto? A. Narrar o que provocou a morte da rainha Elizabeth II. B. Anunciar o falecimento da rainha Elizabeth II para o mundo. C. Relatar fatos importantes da vida de uma pessoa popular. D. Informar os eventos que levaram Elizabeth II ao trono da Inglaterra. E. Ironizar a personalidade rainha Elizabeth II. E agora, é com você, hein? Qual foi aí o seu resultado, hein? O que você acha? A, B, C, D ou E? Olha só, nós temos o nosso estudante que já mandou aí o seu gabarito. Ele acha que é a letra D. Vamos lá então, vamos liberar. Conferindo o gabarito. Bom, eu digo para você que não gabaritou, tenha paciência, reveja. E aí, vamos lá as dicas, né? Focar no que o autor está dizendo ali, está informando, beleza? Olha só, a finalidade do texto, né? A principal, né? Era o quê? Relatar fatos, tá contando ali a história, né? Pela biografia, relatar fatos importantes da vida de uma pessoa popular. Foi isso? Não, da Elizabeth? Certo? Ah, olha aí, nós vamos entender que essa alternativa, né, condiz com esse texto em que a gente acabou de falar. Do que nós estamos falando aí, né? De uma rainha, dizendo os pontos quando nasceu, como casou, como ela está, como ela chegou aí ao final, certo? E aí nós vamos dizer o seguinte: anunciar o falecimento da rainha não foi só esse o objetivo. Narrar o que provocou a morte da rainha também não foi esse o objetivo. Então não é a letra A. Anunciar o falecimento da rainha Elizabeth II para o mundo, esse não foi aí o principal, né? Informar os eventos que levaram Elizabeth II ao trono da Inglaterra, ele também citou, né? Mas aí não foi só a questão de informar. E a letra E, ironizar a personalidade. Não, ali não tem ironia, né? São pontos focados na vida, né, da rainha, certo? E aí, então, anunciar o falecimento não foi só para anunciar por uma biografia. Então, foi relatar, né, o tipo de texto ali, o relato dos fatos, né, importantes da vida de uma pessoa, certo? Talvez você se confundiu porque diz popular, né? Mas ela era uma rainha naquele setor, naquele cenário, certo? Beleza. Vamos então aqui para o nosso gabarito. Voltando, cadê? Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo. Não começou ainda? Sim, vamos lá, vamos começar aí uma nova leitura, um novo texto. Vamos aqui então um trechinho do conto, vamos aí. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria.
Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, abre aspas, a senhora gosta de uma pessoa, fecha aspas. Confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Bom, vamos lá então. O conto, né? A gente acabou de ler, o gênero conto, é um tipo de gênero textual breve, escrito em prosa, formado apenas por uma história e um conflito, certo? Até aqui uma afirmação, beleza. Sobre esse gênero textual, podemos afirmar que, letra A, é um texto essencialmente descritivo com presença de diálogo entre personagens? B, é um texto dissertativo e mais curto que o romance e a novela, ambos do mesmo tipo textual. C, é um texto narrativo e que envolve enredo, personagem, tempo e espaço. D, é um texto opinativo formado pelo discurso direto e indireto. E, é um texto expositivo em que um tema é apresentado ao público. Qual a sua resposta? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Olha só. Letra C? Muito bem. Estamos dizendo que o conto, né? Ele é breve, ele é um texto curto, né? Vem uma história curta, tem conflitos, certo? Mas esse conto, ele afirma o quê? Que é um texto narrativo, tá narrando, tá contando, que envolve um enredo, personagens, num determinado tempo e em um espaço, ok? Então, são as características do conto, ok? Muito bem. Agora, por que não é a letra A? Ele é um texto essencialmente descritivo? Não, lembra que o texto descritivo, essa tipologia, ela vem dando qualidade, características, né? Ela vem descrevendo uma cena, um objeto, uma paisagem, né? E não é isso aqui com o conto. A letra B, é um texto dissertativo? Não. Por quê? Porque dissertar, né, também, além de ser aqui falando que é um texto dissertativo, é mais curto que um romance, até aqui beleza, se confundiu, mas, olha só, para dissertar, ele teria que ter o quê? As características, né, em que ele vai aí colocar uma informação direta, não é isso? Mas aqui não, nós temos um texto em que a gente tem todos os elementos da narrativa, certo? E então a letra D não é o nosso gabarito, porque é um texto opinativo? Não, certo? Nós não temos discurso aqui direto, certo? E indireto, a mistura. Não temos, não há a presença desse discurso direto e indireto. E a letra E é um texto expositivo em que o tema apresentado ao público? Não, não está informando, né? Não está expondo, certo? E ali estão contando, nosso gênero ele vem contando, olha só. Era a mesma explicação que dava a Bela Rita, e aí focar nas características da tipologia textual, né? Ok? Ah, mas não sabe se isso é um conto, se é um trecho de um romance, mas pelas características você vai começando a descartar, né? E aqui, olha só, nós temos a fala do personagem num discurso, certo? Direto. O personagem fala direto. Errou, certo? Errou. Então, por isso a justificativa do nosso gabarito letra C. Aqui, tudo que eu expliquei, bem minucioso, tá? Para quem não conseguiu gabaritar na letra C,
tá certo? É um conto, é um gênero textual, narrativo. A estrutura desse conto, ela é fechada, objetiva, né? Formada por apenas uma história e um conflito. E aí eu falei para vocês, sendo um conto, né? Olha só, os elementos presentes aí na narrativa, tá certo? Muito bem. Vamos lá para outro gênero. Olha lá. Podemos começar? Beleza. Vamos juntos. Há algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escritor ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Este é um trecho, né, retirado da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, vamos então lá. Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-personagem, olha, autor-personagem, que se trata, né? Então, o autor, ele conta e participa da narrativa, né, da história. Letra A, de um texto jornalístico, de um texto religioso, de um texto científico. Letra D, de um texto autobiográfico. Letra E, de um texto teatral. E agora? Vamos lá. Você chegou no gabarito da letra D? Muito bem, vamos então entender, olha só. É um texto autobiográfico, né? Por quê? Porque fala do autor, da própria vida, né? Certo? E também da história, né? Da própria história, ou seja, é um texto autobiográfico em que o autor fala de sua própria vida e de sua própria história, certo? Exatamente o como aconteceu aí no texto que a gente acabou de ler, tá certo? Então, gabarito, letra D. Muito bem. Vamos seguindo. Temos outras indagações. Olha só. Deduz-se, né, do texto que o autor-personagem A. está morrendo. B. já morreu. C. não quer morrer. Letra D. não vai morrer. Letra E. renasceu. E aí? A, B, C, D ou E? Lembra que ele, né, é um narrador personagem, ele narra, ele conta ali, participa e conta a história. Posso liberar o gabarito? Vamos lá então. Letra B. Quem marcou aí a letra B, levanta a mão, bate palminhas, né? O autor personagem já morreu. Como assim, professor? Olha, a interpretação tinha que chegar neste gabarito, né? Quando o autor diz estar em dúvida quanto a começar o livro por seu nascimento ou sua morte, na realidade está afirmando que já morreu. Também se pode chegar a essa conclusão quando ele diz um defunto autor. Olha só, uma breve informação que é toda aí, né, a resposta para o seu gabarito, certo? Quem conseguiu, bate palmas! Beleza! Tá difícil, professor, é isso que eu estou escutando? Não, vamos lá, olha só, vou liberar mais um gênero aí pra gente, vamos juntos? Retirado do Enem de 2020. Beleza? Vamos lá.
Amor, remédio milagroso. Medicamento genérico. Atenção! Este produto pode causar dependência. Adote seu cão no canil municipal. Então, assim, nós temos esse texto híbrido, né? Vamos fazer a leitura com cuidado. E aqui nós temos as indicações. Já perceberam que aqui é uma leitura, uma releitura. Temos aqui, né? Trazendo, lembrou o quê? Ah, a bula de remédio, né? Certo. E aqui as indicações, olha. Se o amor é remédio milagroso, este produto contém 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro ou de alguma coisa. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser a uma coisa, devoção externa. Sentimento de afeto, né, ditado por laços de família. 4. Sentimento terno ou, né, aderente a outra pessoa. Adoração, veneração, afeição, amizade, carinho, ternura. Indicação ou apego profundo a algum valor, ou cuidado, zelo, carinho, objeto de amor, dedicação, solidão, carência. A indicação, para que é esse remédio? A indicação para solidão, carência afetiva, falta de comunicação, carinho, né, em excesso. E como é que deve tomar esse remédio? Que é a postologia, sem restrição. Então, é para todos, né? Não tem restrição. Beleza. Vamos ao comando? Nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para, letra A, destacar a fidelidade dos cães, B, realçar as vantagens de se adotar um cão, C, mostrar a dependência decorrente do amor aos cães, D, enfatizar o interesse das pessoas pela adoção de cães, E, sensibilizar a comunidade sobre a carência dos cães. E aí, vamos lá. Temos ali, né, na verdade, ali uma composição, né, de vários gêneros ali, trazendo um discurso para convencer, não é isso? Ah, quem já achou ali o seu resultado do gabarito, parabéns, gabarito letra C, né? Mostrar a dependência decorrente do amor aos cães. O texto, ele mescla a característica do gênero publicitário, né? Bula de remédio, que é a bula de medicamentos. Por quê? Porque tem a intenção de chamar a atenção do leitor para a causa importante, que é a adoção de animais no canil municipal. E então, aquele gênero ali, ele tem o quê? Todo um caráter injuntivo, né? O texto ali vem todo dando uma instrução, orientação. E nós já sabemos, você já estudou, que quem traz aí esse tipo de texto está para o injuntivo, não é isso? Então, o texto injuntivo ele é percebido a partir das alertas informativos de cunho humorístico, né? Enquanto a estrutura de recomendações médicas é ressignificada quando enumeradas as vantagens de se adotar um cão, né? Então, como um remédio, vem ali toda a indicação, por que beber, como, com ou sem restrição, beleza? Então, a letra C. Vamos seguindo. Bem, outro gênero agora, nós vamos trabalhar aqui, e agora veja que está mudando aí, né, os gêneros textuais. Outro totalmente diferente do que a gente acabou de ler ali com o texto injuntivo. Projeto de lei prevê multa e prisão para quem cria e compartilha fake news. Epa! Pena pode chegar até 10 anos de prisão caso o autor da notícia esteja por trás de um grupo de disseminação de fake news. De autoria da deputada Rejane Dias, o projeto de lei 2389/2020 altera o Código Penal e prevê punição com detenção para aqueles que se beneficiam compartilhando notícias falsas.
A iniciativa é reduzir o número de fake news na internet, que são compartilhadas por ingenuidade, mas também podem ser criadas propositalmente para favorecimento de pessoas e ou instituições. Caso o beneficiamento da pessoa com a proliferação de fake news seja aprovada, a PL 2389/20 prevê detenção de 2 a 4 anos. A pena pode aumentar para até 10 anos, caso o autor da notícia falsa seja o líder ou coordene um grupo responsável pela disseminação, os famigerado bots. É um desserviço à população e um atentado à segurança coletiva, um gesto de desumanidade e prejuízo frontal. A notícia falsa, além de afetar seriamente a vida das pessoas, pode também ajudar a reforçar um pensamento errôneo, disse a deputada autora do projeto, que reforçou com a disseminação de fake news na atual época de pandemia que estamos vivendo e perigosíssima e um atentado à vida das pessoas. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto já está dando o que falar e algumas pessoas, inclusive que trabalham com política, estão dizendo que a PL, o projeto de lei, é um complô e é tendenciosa. A pergunta é, para quem? Para não cair em notícias falsas, confira sempre o veículo em que ela foi publicada. Se ele é renomado, por exemplo, duvide de sites poucos conhecidos e de conteúdos compartilhados em grupo de WhatsApp, principalmente de textos copiados e colocados que não têm links ou fontes, certo? Então aqui um texto, retirado aí da revista Capricho, certo? Vamos ao comando da questão. O editorial, se teve alguém que queria saber qual era o gênero, é um editorial. O editorial é um gênero textual, sendo que um texto essencialmente, letra A, narrativo descritivo, estamos agora para entender o tipo de texto ali desse editorial. B, descritivo narrativo. C, prescritivo descritivo. D, dissertativo argumentativo. E, injuntivo opinativo. O que esse editorial trouxe? Informações. Sobre o quê? O cuidado em repassar informações inverídicas, com fake news. Que o quê? Está tramitando uma lei ali, não é isso? Para punir quem aí faz essa transmissão, quem repassa essas informações que não estão aí verificadas, certo? E agora? Simbora aí, aluna estudante, primeiro ano, vamos ver se você marcou a letra D, tá? Muito bem, então o nosso gênero aí, o editorial, é um tipo de texto jornalístico. Lembra? Está para a caixinha dos textos jornalísticos. E por isso, qual é aí a sua característica? Informativo, certo? O editorial tem esse caráter informativo. Vamos ter ali as opiniões e argumentos, de quem produziu, tá? Então, ele é considerado um texto dissertativo argumentativo. Pois aí nós vimos no editorial que ele trouxe informações sobre a disseminação do fake news. Tá certo? Não conseguiu gabaritar? Vamos aqui então conversar um pouquinho. O que aconteceu? Não deu certo o seu gabarito? Calma, não fica triste. Na verdade, até a questão fake news é algo muito sério, E aí a gente vai conversar um pouquinho. Sobre o que foi dito a respeito das informações, é muito bom mesmo. Você que é aí das redes, que recebe informação, vamos aí verificar antes de repassar. Ver se realmente, da onde está sendo retirado. Você que navega aí nas redes,
pode primeiro, né, verificar se é de fonte certa, se está ok, é confiável. Se não é, não repassa, certo? Tenha cuidado com isso, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos aí à leitura de um próximo texto, um próximo gênero. Vamos juntos. Olha lá, vamos aí de Sérgio Buarque de Holanda. Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram eventualmente prestimosos colaboradores da indústria extrativista, na caça, na pesca, em determinados ofícios, 5 mecanismos e na criação do gado. Dificilmente se acomodam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Certo? Então, aqui um trecho retirado aí da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Vamos aí, então, para o comando da questão? Segundo o autor, os antigos moradores da terra, letra A, foram o fator decisivo no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. B, colaboravam com a má vontade na caça e na pesca. C, não gostavam de atividades rotineiras. D, não colaboraram com a indústria extrativista. E, levavam uma vida sedentária. Vamos lá. Analisem com calma para ver se você chega nesse gabarito. Vamos lá. Bom, A, B, C, D ou E? Gabarito letra C, olha só. Não, segundo o autor, né? Porque daí a gente tem que interpretar, não é o que a gente acha, mas entender o que o autor colocou no texto. Segundo o autor, os antigos moradores da terra não gostavam de atividades rotineiras. Se não chegou nesse gabarito, vamos fazer uma nova leitura. Certo? Nós não vimos lá a questão da má vontade, né? O desenvolvimento dos latifúndios coloniais aí não foram aí o fator decisivo e não colaboraram com a indústria extrativista e nem levavam uma vida sedentária. Mas sim que os antigos moradores não gostavam de atividades aí rotineiras, certo? Ainda sobre o texto, infere-se que os antigos moradores da terra, eles eram, letra A, os portugueses, letra B, os negros, letra C, os índios, né, os indígenas, letra D, os indígenas quanto os negros, letra E, a miscigenação de portugueses e indígenas e índios. Qual o seu gabarito? Quem eram os moradores, né, dessa terra? A letra famosa, a letra C, o nosso gabarito, os indígenas, né? Exato. Gabaritou? Muito bem. Então, vamos lá. Outro gênero textual chegando para você. Eu acredito que esse é fácil de identificar, né? A gente retirou de uma revista chamada Cláudia, né? Certo? Do ano de 2009. Bem, Câncer, 2021/6/21/7. O eclipse em seu signo vai desencadear mudança na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona.
pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá na intimidade com os assuntos da alma. Muito bem, que gênero é esse? Que tem um texto... Bom, o reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto e uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relaciona-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é claro, gente, ali, para quem gosta de horóscopo, né, sacou, que é aconselhar sobre o amor, a família, a saúde e o trabalho. E não é vender, não foi informar sobre astronomia, nem ensinar os cuidados da saúde e nem expor a opinião de leitor de um jornal. É um horóscopo, né? E o horóscopo vem ali aconselhando. Beleza, vamos então agora, olha só, um trecho a gente trouxe, tá? Para vocês aí, esse gênero música, certo? E daí a gente vai falar o seguinte, tanto aqui no gênero, nessa música de Alceu Valença, né? E aí eu acredito que você gostou demais, as brumas leves da paixão que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal. E aí também, claro, a música Codinome Beija-Flor, né, do Barão, certo? Em que traz aí pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigo sem rancor, a emoção acabou, que coincidência o amor, a nossa música nunca mais tocou. Vejam só, então também no gênero música nós temos que usar a nossa interpretação. Percebemos que há aí uma ruptura, né? Algo quebrou, término de um relacionamento, e o eu lírico não aceita muito bem esse término. Então, como é que a gente vai entender, vai detectar? Quando diz, vamos ver, só amigos, espero que você esteja bem. Então, ali trazendo toda essa construção poética para dizer dessa ruptura. Então, a música, né, do Alceu Valença, e também lançada em 1983, hoje é um dos maiores sucessos do artista. Pela palavra utilizada pelo cantor, é possível concluir que a música está associada a um tom. Qual é? Político, religioso, midiático, escolar? Político e escolar. As brumas leves das paixões que vêm de dentro. E aí? Olha, é claro, né? Com certeza você entendeu que ali nós temos, dentro da construção dos versos, ali na poética, né? Nós temos o tom religioso, correto? Muito bem. E assim, nós deixamos aqui esse gênero, tá? De Kiko Zambianchi, mais uma música. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou, meu destino não é de ninguém, eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não viver, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, 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 certo? Bem, a letra, né, fala de uma pessoa que errou muito no passado e agora vê que esses erros não podem mais ser evitados. Então, a chuva e o sol são as metáforas bem utilizadas, né, para falar dos erros e acertos. Por mais que essa pessoa tente voltar ao passado, né, o que é impossível, a ser sol, que é os acertos, irá chover, que são os erros. A história da música é uma lição de que não podemos voltar ao passado. Por isso temos que procurar acertar sempre, para que as consequências não venham no futuro, beleza? Ok, e aí a hora de produzir, claro, você vai trabalhar, certo? Você vai fazer um relato, pontuando a sua dificuldade
E não esqueça de escrever o que você deve fazer para melhorar, certo? E aqui as questões na qual você vai aí se ater para produzir o seu relato. Valeu? Muito bem! Então assim encerramos esta aula e aguardamos você na próxima. Valeu, até lá!